Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar dos filmes aqui que estão rolando, né, no 25º Festival do Rio, né, nesse ano de 2023, tá? E hoje eu quero conversar com vocês sobre um documentário que é uma coprodução Brasil e Itália chamado, deixa eu olhar minha colinha aqui, Posto Avançado, tá? O nome do diretor, do realizador do documentário é um cara chamado Eduardo Morabito, tá? E ele tá fazendo um documentário sobre um amigo dele chamado Christopher Clark, tá? Só para eu dar os nomes para vocês entenderem do que eu tô falando. Quem é esse Christopher Clark? Esse Christopher Clark é um escocês de Edimburgo, tá? Que que foi para a floresta amazônica, para uma região bem, vamos dizer assim, escondida e praticamente preservada, né, em toda a sua integridade da floresta amazônica, onde ele estava querendo criar uma espécie assim de sociedade junto com os caboclos, né, que são mestiços de brancos e índios, né, que a gente aprendeu isso na escola, né? E esses caboclos, ele está querendo fazer transformar essa comunidade de caboclos para fazer com que eles virem guardiões da floresta e eles evitem, entendeu, que a floresta sofra uma depredação, tá? De todas aquelas depredações que já vemos, né, que acontecem na Amazônia. Então ele vai começar a levantar fundos para lá, dinheiro, né, para lá, vai começar a construir várias coisas, escolas, entendeu? Vai construir uma comunidade, coisa e tal. Vai ficar 25 anos na floresta, né, tentando transformar aquela comunidade de uma forma autossuficiente, tá? Para ela mesma se gerir, ela mesma se sustentar, ser uma comunidade sustentável, né? Essa comunidade de caboclos terem uma fonte de sustento, não ficarem na miséria e ao mesmo tempo não destruírem a floresta. Ou seja, era um sonho totalmente utópico desse camarada. O cara tava vindo para cá todo cheio das boas intenções, mas a coisa infelizmente acabou não dando certo. Por quê? Porque um cara que vem da Europa não sabe de nada de como é a vida de um caboclo na Amazônia, né? Se nós aqui no Brasil não sabemos, imagina um cara que vem da Escócia, né? Então vai começar a ter situações complicadas aí, vai começar a ter situações de choque cultural, né? Porque o caboclo da Amazônia tem uma forma de pensar que é diferente do europeu bem intencionado que quer preservar a Amazônia, né? E aí esse projeto vai começar a dar com os burros na água. Um exemplo, ele vai botar escola com internet para as crianças da mata. Legal, maneiro, né? Mas aí as crianças, quando elas começam a ter acesso à internet, vão começar a deixar de lado aquela cultura da floresta que gerações e gerações de povos delas aprenderam, né, no caso, de uma forma ou de outra, mesmo não sendo uma geração indígena, mas sendo uma geração cabocla, tá? E vai começar a se aproximar mais da cultura globalizada do mundo através da internet. Então você vai ter uma forma de etnocídio aí, quando a ideia era alfabetizar as pessoas para as pessoas terem, vamos dizer assim, uma tarimba maior para poder fazer uma atividade que não destruísse a floresta e gerasse recursos. Então você está fazendo uma coisa com o intuito de preservar a floresta, mas no final das contas você acaba criando uma situação de etnocídio, né? E outra coisa também, os guardiões da floresta também estavam fazendo, já estavam tentando fazer uma fonte de renda, gerar um turismo ecológico. Aí foi feita uma fogueira, né? Um guardião, um guia turístico, que era um guardião da floresta, estava com um grupo de turistas, fez uma fogueira para o pessoal passar a noite. E na hora de apagar a fogueira, o cara estava bêbado, não conseguiu apagar a fogueira direito e o incêndio se propagou pela mata, né? E eles estavam justamente tentando preservar e a coisa começou a destruir. Foi justamente o contrário que começou a acontecer da intenção que estava tendo. Como esse Christopher Clark ele era um amigo do David Gilmour do Pink Floyd, ele começou a trocar umas ideias com o David Gilmour por e-mail para o Pink Floyd fazer um show da Amazônia, né? Para atrair a atenção da comunidade internacional para aquela região ali e transformar aquela região numa reserva onde você poderia, tá? Uma reserva biológica onde você poderia fazer a proteção ambiental mais adequada. O problema é que
ele precisava levantar fundos para isso, ele vai precisar de patrocínio, vai começar a andar pela Europa, e as pessoas que poderiam ajudar ele financeiramente eram muito pragmáticas com relação ao uso do dinheiro dentro de um espírito totalmente capitalista liberal mesmo. Então, você salvar a floresta com um espírito capitalista liberal acaba meio que sendo uma contradição, talvez, né? Por exemplo, a discussão que ele teve com a Bianca Jagger, que era ex-esposa do Mick Jagger, que poderia meter um dinheiro ali, entendeu? Ela tem toda uma coisa pragmática. Quanto custa isso? Quanto custa aquilo? Quanto custa um motor de barco? Como é que vai ser esse show? Como é que as pessoas... Quantas pessoas vão assistir? Quem é que vai para lá, entendeu? E aí ele não tinha as respostas que a mulher queria escutar, a mulher parou de levar o sujeito a sério. E aí ele tentava, né, junto com essa coisa do Eduardo Morabito estar fazendo um documentário sobre ele, conseguir viajar pela Europa atrás de patrocínios e de influências, entendeu? Mas isso acabou não dando muito certo, até porque ele também acabou ficando doente, acabou morrendo, né? E aí a coisa degringolou de vez, né? Então o documentário falava muito mais, de repente, não da questão da preservação da Amazônia, mas falava muito dessa aproximação entre Eduardo Morabito e Christopher Clark, dessa amizade, tá? Tendo a situação da floresta amazônica ali como, sei lá, de repente um pano de fundo. Depois do filme, a gente teve uma rodada de perguntas com o próprio Eduardo Morabito na sala de cinema, tá? Isso foi na estação NetRio 4, tá? Hoje, no dia 11 de outubro de 2023, tá? E aí, esse debate foi um debate inflamado, porque teve gente que teve uma visão bem crítica com relação ao filme, né? Porque vai ter uma hora que o Christopher Clark, que já não estava se dando muito bem com os caboclos, vai começar a reclamar da forma como os caboclos estavam gerindo o projeto dele, né? Que não tinha nada a ver o jeito que ele tinha imaginado, né? Mas aí você vai ter a questão do choque cultural, né? E aí você vai ver o cara lá meio que revoltado com os caboclos, esculachando os caboclos, né, no caso, né? E isso provocou uma certa indignação de gente na plateia, tá? E também uma indignação de que os caboclos praticamente não tiveram voz no filme, né? E aí o diretor explicou que quando ele chegou para filmar já tinha uma cisão entre o Christopher Clark e os caboclos e a coisa ficou meio complicada de você dar voz aos caboclos ali, já que o diretor do filme ele era amigaço, né, do Christopher Clark, né, e de repente isso poderia, sei lá, trazer um conflito maior, né? Então ele foi explicando as coisas, coisa e tal, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta também. A minha pergunta foi a seguinte, que o tema da presença estrangeira na Amazônia sempre foi um tema muito controverso, né? Que os Estados Unidos ensinavam para as crianças na escola que a Amazônia era uma área internacional e não brasileira, né? E que, de repente, um estrangeiro vindo na Amazônia parece um ataque, né, à nossa soberania nacional e que ele também, esse estrangeiro Christopher Clark, não estava com essa intenção de atacar a soberania nacional, obviamente, porque ele era um cara muito sonhador, muito utópico, né, no caso, mas ele vai fazer algumas intervenções que vão, ao invés de ajudar, atrapalhar, como o caso das crianças terem acesso à internet e ficarem mais plugadas numa cultura globalizada e esquecerem a cultura local da mata, né? E eu perguntei se, pela experiência que o diretor teve ao conviver com Christopher Clark na Amazônia, ver tudo o que ele viu, se existia, né, uma possibilidade de uma presença estrangeira na Amazônia, simultaneamente tentar preservar a Amazônia sem violar a soberania nacional e sem praticar algum tipo de etnocídio ou de contaminação cultural mesmo, né? Onde você acaba destruindo a cultura local, né? E aí, como a pergunta era extremamente difícil de responder, né? Obviamente, eu falei para ele, vai ser uma pergunta complicada de responder, né? Ele mesmo falou, não, não consigo, né? Te dar uma resposta com relação a esse tipo de coisa aí, né? No caso, né? Então, quer dizer, é uma questão muito controversa, né? Realmente,
esse debate ele realmente ficou inflamado, entendeu? Só teve 3 perguntas, né? A pessoa que falou mais da influência do capitalismo liberal, que criticou o silenciamento dos caboclos no filme, entendeu? A coisa esquentou um pouco em determinada hora lá, entendeu? Mas no final das contas todo mundo se entendeu, né? No final, o debate terminou bem. Mas é um tema realmente muito controverso, é um tema realmente muito polêmico, tá? E o documentário era muito mais a relação desses 2 amigos, do Eduardo Morabito e do Christopher Clark, tá? Do que a questão da Amazônia. O documentário foi muito mais a amizade desses 2 caras, tá? Mas a questão da Amazônia é uma questão muito mais cara, né, para nós brasileiros aí, né? Com relação a esse filme, naturalmente as perguntas que apareceriam mais seriam perguntas com relação à preservação da Amazônia num documentário desses, tá? Mas valeu, gente, foi uma experiência interessante, experiência essa que só acontece no Festival do Rio, né? Porque você não tem a oportunidade de conversar com quando você vê um filme, você não tem a oportunidade de discutir com o diretor do documentário, discutir com o ator do filme, coisa e tal, né? E o Festival do Rio proporciona isso. Outros festivais também fazem trabalhos semelhantes. O Festival Varilux de Cinema também já trouxe atores franceses para conversar, né, com o público também na sala, tá? E sempre é uma experiência muito boa fazer isso. Você sempre tem que aproveitar essa oportunidade. Sempre tem que estar com uma pergunta na língua. Sempre tem que pensar numa pergunta inteligente, não numa pergunta idiota, tá? Para que os europeus, né, que vêm para cá, né, esses filmes que vêm para cá, esses produtores, né, fiquem interessados, né? Essa coprodução Brasil e Itália já foi fruto, né, de uma outra coisa, um outro encontro, né, com o cinema italiano, com realizadores e diretores e atores italianos que vieram para o Festival do Rio em outros anos, ficaram interessados em fazer uma coprodução Itália e Brasil, e essas coproduções estão aparecendo, que é o caso desse filme aí que a gente está conversando, tá? Então, gente, e vai rolar, né, o Festival 8,5 do cinema italiano, tem o Festival Varilux de cinema francês, que também acontecem todos os anos, né? E a gente precisa torcer muito para que esses filmes que estão aparecendo no festival, eles também apareçam nesses festivais e entrem em circuito depois, né? Vale muito o interesse, né, dos distribuidores de, vamos dizer assim, bancarem esses filmes, né, para poderem vir para cá. E aí, né, a responsável pela programação do Festival do Rio, que estava na sala também, ela falou, né, que é muito importante esse trabalho do público, o público mostrar esse interesse para que os distribuidores tragam cada vez mais filmes para cá, e principalmente filmes que vão passar no Festival do Rio e que depois não passam. Tem alguns que passam, outros que não. Mas a ideia, o ideal, ela diz, é você pegar todos os filmes que passam no Festival do Rio e entrar em circuito depois. Mas isso precisa ter uma vontade dos distribuidores. Os distribuidores só vão botar a grana nisso, entendeu? Se eles perceberem que há um retorno do público e que eles vão ter lucro se fizerem isso, né? Então, quer dizer, mais uma vez a lógica capitalista liberal aí ditando as regras, né? Assim como a gente viu nesse filme da Amazônia, tá certo? Então, gente, vale a pena, tá? Vocês darem uma procuradinha nesse filme, tá? Vou ficando por aqui, desejo vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar ainda sobre mais filmes do Festival do Rio com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.